Eu vim aí falar desse tema que eu acho que já falamos bastante. Eu estava ouvindo um pouco das palestras de manhã sobre acessibilidade, sobre inclusão, e eu decidi trazer um pouco da visão Lili de atuar com a acessibilidade. Como eu gosto de falar sobre o tema no meu trabalho para as empresas, a quem eu presto consultoria, para as empresas, para as pessoas, né, das empresas com quem eu trabalho. E é bem uma visão Liliane de, de atuar com acessibilidade. Por isso eu trouxe dois pilares bem importantes para a gente atuar com a acessibilidade pensando no contexto das pessoas que utilizam a acessibilidade. E contando um pouco de mim, Liliane Cláudia, meu nome, eu sou uma mulher negra, com a pele clara, tenho os cabelos cacheados, hoje eles estão molhados, em um pouco lisos, artificialmente lisos. Eu uso óculos de grau quadrado, com haste dourada bem fininha. E hoje eu tô com a camisa do TDC que eu recebi ontem, mas não tá aparecendo por causa que a minha tecnologia assistiva, que é minha baratinha, tá na minha frente. Mas estou vestindo a camisa aí do TDC. E contando um pouco de mim, tem 3 frases que eu fui catando, assim, ao longo da minha história, do tempo que eu venho atuando, com a acessibilidade até eu, Liliane, como pessoa profissional, né, de acessibilidade. Uma foi a designer Tetra, né? Eu lembro que quando eu comecei a atuar no mercado, que eu fiz meu LinkedIn, e eu comecei a aparecer, criar alguns posts, já começaram a me chamar de designer Tetra. E eu achei isso muito interessante, porque de fato eu fui designer pelo acaso, né? Eu me tornei designer por causa da minha deficiência. Eu tenho tetraplegia, que é uma deficiência que acomete tanto é, as funções das pernas, dos troncos, dos braços. Então, eu realmente uso a cadeira de rodas para qualquer movimentação que eu precise fazer de local, né, de ambiente. Então, foi pelo acaso, porque eu fiquei tetraplégica através de um erro médico, e a partir disso mudou a minha vida, e eu me tornei uma designer para resolver os meus problemas de acessibilidade. E a partir disso eu comecei a desbravar muitas tecnologias. Eu, até no começo que eu comecei a trabalhar e estudar design, eu comecei a pensar, me perguntar se eu era apaixonada por tecnologia. E eu vi que eu não sou apaixonada, sou uma desbravadora. Ser apaixonada é um tema muito complicado para mim, porque tecnologia é muito abrangente. São várias áreas. E eu realmente adoro tecnologia acessível. Então, para mim, desbravar tecnologias é muito claro na minha vida, é muito eu, assim, eu gosto muito disso. E também sou motivadora de projetos inclusivos, né? Em todas as empresas que eu atuo, as pessoas que eu atuo, eu tento sempre trazer uma visão de inclusão, né? De acessibilidade para a inclusão. Então, todos os projetos que eu busco trazer para o meu dia a dia, para o meu trabalho e para os meus colegas são sempre inclusivos. E a acessibilidade, ela detém uma grande relevância no design, porque a gente fala de acessibilidade no design por garantir que todas as pessoas tenham igual acesso, né? A acessibilidade, ela é essa visão de acesso para todas as pessoas. E a Apple, ela trouxe isso muito claro nesse ano de 2020, 2022, quando ela atualizou vários recursos de acessibilidade ali para o iPhone, para o iPad, para o Mac e para o Apple Watch, né? Soluções bem inclusivas, bem simples e ao mesmo tempo complicadas, mas que trazem para o usuário acessibilidade aos produtos deles. E eu trouxe a Apple como um case,
para mostrar que a acessibilidade tem relevância no design, porque a Apple é uma referência para nós de design. Não é à toa que o Norman trouxe nessa visão de user experience para o mercado ali em 2008. Ele é o pai da usabilidade, porque falamos muito sobre acessibilidade hoje. A acessibilidade está aquecida no mercado, mas a gente precisa lembrar sempre do que é acessibilidade, né? O que é incluir, como a gente está trazendo acesso. E a Apple é um grande case sobre isso. E mesmo assim, as experiências digitais, especificamente, continuam inacessíveis. Um caso que eu gostaria de lembrar para a gente começar a pensar nessas questões de pilares de acessibilidade, como eu atuo com a acessibilidade, é o case do Clubhouse, né, que veio aí com interações somente por áudio, somente pelo celular, né, interações que excluíram ali milhares de pessoas com deficiência auditiva que usam legendas ou libras para se comunicar, justamente pelo fato da interação entre os usuários do Clubhouse acontecer só pelo áudio. Então, foi um caso bem grave. Eu lembro que muitas pessoas com deficiência auditiva foram para as redes sociais, foram expressar sua opinião, foram expressar sua insatisfação, né, por não ter acesso ao aplicativo, pelo aplicativo ter sido projetado ali, pensando só em um tipo de interação. Então, foi bem grave essa questão do Clubhouse. Outro case que eu gostaria de trazer, que foi muito meu, nesse sentido de única interação com o produto, foi quando eu comecei, foi justamente o que me fez vir, né, para o design, que foi criar uma conta em um banco digital, pelo digital ser muito acessível, mas o produto digital não está acessível, né? Imagina uma tetraplégica utilizando um banco na mão, ali, né, um banco no celular. Eu não pego o celular, eu não manipulo nada, então não é acessível para mim. E isso ficou bem claro quando o Itaú, por exemplo, trouxe essa propaganda, né? Seu banco na palma da sua mão. Muitas pessoas não utilizam as mãos para interagir com o produto, então nós precisamos pensar nessas questões de interações únicas. E os bancos deveriam ser essa solução, né, para pessoas com tetraplegia, pessoas com deficiências motoras, né, tem alguma dificuldade de utilizar o celular. Mesmo as pessoas mais velhas, meu pai mesmo, tem muita dificuldade de utilizar o mesmo aplicativo de banco que eu, e ele me pede para ajudar ele direto. E eu fico assim, poxa, será que o banco precisa mesmo estar só no celular? A gente consegue trazer essa solução mais acessível, de uma forma mais simples, para que ela atenda as pessoas, né, de forma efetiva? E isso traz aí algumas barreiras de usabilidade do produto. Então, imaginem que milhares de pessoas podem não estar tendo acesso a um banco online por essas questões que não são vistas no dia a dia, né? Até mesmo dos projetos, dos gerentes, diretorias não ter essas informações com facilidade. Então, a gente acaba trazendo projetos grandes, inovadores do mercado para o mercado, por não entender, por não conhecer essas especificidades de usabilidade, né, que não são comuns no dia a dia. Mas por que os aplicativos estão tão inacessíveis? Porque a experiência digital está tão inacessível? Justamente porque a gente pensa muito em projetar a acessibilidade de várias maneiras. A gente quer inovar, quer trazer soluções incríveis para todas as pessoas, a gente quer trazer o contexto de market fit, né? Trazer essa visão toda para o mercado, escalar meu produto e ter uma empresa
bem vista, porque é uma empresa inclusiva, mas a gente pensa pouco nas diferentes habilidades funcionais das pessoas, né? É imaginar que o produto não vai ser usado só com as mãos. O celular ele não vai ser usado para uma pessoa vai pegar o celular e vai olhar para a tela do celular. Essa pessoa pode pegar o celular e usar um dispositivo de voz, um leitor de telas, porque ela não enxerga, né, a interface. Eu vou usar o meu notebook ali não só com as mãos, não só com os olhos. Eu não vou estar vendo a tela, não vou estar interagindo com as soluções lindas que a gente cria, né, em UI Design. Eu amo UI Design, amo Visual, mas nem isso não é tudo em acessibilidade. Isso não é tudo no produto, né? A gente precisa pensar que uma pessoa vai utilizar ali uma interface com o movimento dos olhos, que é uma tecnologia assistiva que muitas pessoas com tetraplegia um pouco mais graves que a minha, eu uso uma tecnologia assistiva para interagir, para operar a interface com o queixo, é um mouse. Mas tem pessoas que utilizam só os olhos, né? É uma câmera que escaneia o movimento dos olhos e com isso ela movimenta ali o cursor na interface. É uma forma de usabilidade muito mais simples, extremamente simples. Isso não quer dizer que vai deixar o nosso projeto mais complexo de ser executado, pelo contrário. Se você pensa uma solução para ser utilizada só com mouse, é uma solução muito mais simples do que aquela que vai ser utilizada com teclado, a tela de teclado, ao mesmo tempo com a voz, ao mesmo tempo com tantas outras interações, né? E aí o August de Luz Reis, ele é o diretor de design no Banco Vero hoje, mas ele já foi gerente de design por vários anos na Microsoft e ele liderou ali a acessibilidade da Microsoft por muitos anos. O August ele traz uma frase que me faz pensar muito sobre o quanto a gente aplica os produtos no contexto das pessoas com deficiência, né? E a frase dele diz assim: é preciso ter em mente que as incapacidades não são resultados de diferenças físicas ou mentais. Não é só a deficiência, né? Mas sim de uma incompatibilidade entre as habilidades de uma pessoa e o ambiente onde ela se encontra e os objetos com os quais ela interage. Ou seja, é um contexto gigantesco, um ambiente muito equipado. Só nessa frase a gente tira diferenças físicas ou mentais, seja deficiências físicas, seja deficiências auditivas, deficiências de visão, deficiências de fala, deficiências cognitivas, ou seja, a incompatibilidade dessa deficiência, né, com as habilidades, aliás, as incompatibilidades de como essas pessoas com deficiência utilizam os produtos com o ambiente em que ela está interagindo, né? Seja com o computador, seja com o celular, seja até mesmo com o Apple Watch, né? Ela fala com o Apple Watch, será? Será que ela consegue clicar na tela do Apple Watch? Será que ela realmente vai utilizar o produto da maneira que nós criamos? E aí o Don Norman, ele fecha essa visão com uma frase que diz que os objetos do dia a dia têm que ser usados por uma ampla variedade de pessoas. Podem ser pessoas altas e baixas, fortes ou não. Podem ser pessoas que falam e leem línguas diferentes, ou podem ser pessoas que são surdas ou cegas, ou pessoas que carecem de mobilidade ou agilidade física, né? Pessoas com deficiências físicas, ou até mesmo pessoas que não têm as mãos, não têm os braços, não têm um ouvido, né? E isso dificulta ela ter a interação
através daquela habilidade humana. E com isso, a gente precisa trazer muito dessa visão de fomentar a mudança no nosso dia a dia, primeiro a partir de nós, pessoas que atuamos aí com a criação dos produtos, e depois como nós nos comportamos em criar um produto. Isso para qualquer pessoa, seja designer, desenvolvedor, QA, seja um gerente, seja um diretor, seja, sei lá, a menina da faxina no escritório. Todos nós precisamos estar dentro desse contexto de mudança. Todos nós precisamos pensar na diversidade que vai utilizar a acessibilidade, porque impacta na nossa vida de várias formas e na vida das pessoas de várias formas. Então, a gente precisa ter participação de todos nesse contexto, né? Ter a experimentação, convidar mais pessoas diversas para estar conosco, para trabalhar conosco, para trazer visões diversas para o time e, com isso, trazer inovação, né? E pensar no futuro. Realmente, como eu estou melhorando o mundo. Parece muito lindo a frase. Vamos fazer acessibilidade para melhorar o mundo, para todos. Mas, na realidade, isso não é assim, vamos fazer. Né? Vamos simplesmente querer melhorar o mundo. Não é assim, existem várias técnicas, vários passos a seguir, várias diretrizes a aplicar. Então, a gente precisa pensar dessa forma de como eu estou introduzindo a minha visão, a minha ação sobre a acessibilidade no mundo. E a partir de cada um, a acessibilidade vai acontecendo de verdade. Um case bem legal que trouxe a acessibilidade com a participação, está trazendo a acessibilidade com a participação das pessoas com deficiência é o próprio Nubank, que trouxe uma playlist de Libras do YouTube, justamente para atender pessoas com deficiência auditiva. Me deu um branquinho aqui agora. Mas deficiências auditivas que utilizam Libras para se comunicar. Então, dentro do próprio aplicativo do Nubank, tem uma seção onde as pessoas são perguntadas, né? Elas recebem essa pergunta: como você prefere receber o seu atendimento? Você quer mandar um e-mail? Você quer falar com a gente pelo chat? Ou você quer ter acesso à nossa playlist? Você quer ter acesso ao nosso atendimento em Libras? E aí isso direciona para o YouTube, uma forma muito simples, né, de trazer esse atendimento. Direciona para o YouTube e lá tem os vídeos gravados em Libras, onde as pessoas recebem toda a informação necessária. E, além disso, o Nubank mantém uma comunidade para aproximar as relações com os usuários. E, com isso, eles garantem que todos possam sugerir melhorias nos serviços, né? Ou seja, eu sou tetraplégica, poxa, eu vou lá falar Nubank. Não dá para me mexer no seu aplicativo, tá bem complicado. Tem alguma solução? Posso sugerir uma solução? E isso vai trazendo feedbacks para a empresa. Isso é super rico para os times, né? Super rico para quem está projetando soluções, para quem está pensando essas soluções, porque a gente acaba tendo mais insights de soluções. Um outro exemplo é a própria Apple, que realiza parcerias com escolas aí nos Estados Unidos, e a Apple oferece soluções de programação. Eu acho isso muito interessante para estudantes que estão ali desde o primário até a faculdade, né? Ela traz soluções de programação para essa escala toda quando você está estudando ali nos Estados Unidos, algumas escolas dos Estados Unidos. E esses recursos, eles trazem soluções de acessibilidade
dentro dos programas que eles trazem como parceria para as escolas. Ou seja, desde o início, a Apple já vem com uma parceria que é super interessante para a empresa, ter essa visão social, né, de como você pode trazer soluções para o mundo, soluções para as pessoas, e a partir dali os estudantes, desde o início do primário, já aprendem a programar, ou seja, eles estão tendo uma visão de futuro bem, bem apreciativa, né? Por eles estarem pensando em tecnologia. Nós estamos sim migrando para esse mundo de interface, para esse mundo de metaverso, enfim. A gente está migrando para isso, e como a Apple está visualizando isso, ela está trazendo esse conhecimento para as pessoas, o que, consequentemente, vai retornar para eles, né? Eles são uma empresa de tecnologia, eles oferecem produtos de interface, então, com certeza, isso vai impactar positivamente para eles no futuro. E com isso, eles vão trazendo a visão de acessibilidade desde o início, que é muito legal. E assim como a Apple, o Nubank, né, com esses cases que eu trouxe, eles sabem que a acessibilidade acontece quando a experiência ela transcende as camadas da interface. Nós estamos mudando para o mundo de interface, mas isso não quer dizer que a acessibilidade só acontece na interface. Ela acontece quando transcende essas camadas da interface e compreende o contexto funcional das pessoas que utilizam o produto, né? Ou seja, não é só com os olhos ou com as mãos que eu vou operar uma interface no computador. Um case que eu tive a felicidade de trazer foi no Adobe XD, o plugin Liliane Canvas Control, onde eu me uni ali à Adobe para realmente trazer uma solução que permitisse a interface não depender apenas de interações manuais, né? Ou seja, eu queria garantir, e eu quero isso muito no meu dia a dia de trabalho, de que mais designers, pessoas com deficiência física, tenham acesso a ferramentas de prototipação, tenham acesso a um Adobe XD, a um Figma, a um Sketch. Inclusive, o Sketch eu tenho alguns problemas de acessibilidade com o Sketch, eu prefiro não utilizá-lo. E isso foi bem legal, não só para minha carreira, mas também para trazer essa visão de que nem todo designer vai utilizar atalhos de teclado para prototipar uma interface. E o plugin da Liliane Canvas Control na Adobe XD traz essa visão para a gente. Digitar um pouquinho ruim o texto, mas eu vou ler para vocês. Foi o HoloLens da Microsoft, que é um óculos de realidade virtual que foi criado a partir de uma tecnologia que possibilita pessoas com tetraplegia operar a interface com os olhos. Essa mesma tecnologia a Microsoft utilizou para criar esse óculos de realidade virtual. E durante a pandemia, esse óculos foi muito utilizado para que os médicos entrassem no quarto ali dos pacientes e só o médico ter contato com esse paciente com Covid, né? Não uma equipe inteira de médicos. E através desse óculos, o médico poderia operar uma interface de computador ali com o óculos e ter uma consulta remota com vários outros especialistas. Ou seja, um médico apenas tendo contato com um paciente infectado, esse médico junto com uma equipe inteira de especialistas, né? Isso diminuiu muito o contágio desses médicos nessas consultas. Isso aconteceu nos Estados Unidos e teve uma repercussão bem grande, né? E aí a gente pode trazer essa visão de como a tecnologia acessível
a partir de quem utiliza, né? A partir de conhecer a usabilidade de quem utiliza a acessibilidade, pode promover soluções para muitas pessoas, né? Em muitas situações, muitos contextos. E a gente sabe que isso acontece porque nós projetamos experiências acessíveis, mas isso requer a gente envolver diversas formas específicas de uso de um produto a partir das pessoas que utilizam acessibilidade, né? Como eu, Liliane, no dia a dia conheço recursos de acessibilidade diversos, porque hoje eu trabalho com acessibilidade há algum tempo, eu consigo trazer para o meu time vários insights e soluções. Mas quando eu trago usuários para conversar com o time, quando eu consigo ter esse conhecimento de insights dos usuários, as soluções, nosso conhecimento é muito maior, né? É muito mais amplo. E assim a gente consegue ampliar a oferta de usabilidade do produto. Isso fica muito claro quando eu vejo os times e as pessoas do time falando, poxa, eu não conhecia, não sabia que o problema poderia ser assim. Eu jamais imaginava, né, que alguém utilizar uma interface só conversando com ela. Enfim, isso é muito legal. Isso traz essa visão de que a acessibilidade é um resultado de um processo inclusivo e um processo que constrói soluções para diferentes necessidades humanas. É sempre legal a gente pensar, poxa, a acessibilidade, ela precisa ter um contexto inclusivo. Precisa ser um processo em que eu incluo diferentes habilidades, formas específicas de uso para que eu realmente traga soluções para necessidades humanas. E aí, fechando toda essa introdução que eu trouxe sobre problemas, sobre soluções, sobre a visão até do mercado, né, através ali da Apple, de acessibilidade, pensando em um futuro, pensando em inovações, eu vou falar agora sobre os pilares para a gente atuar com acessibilidade e eu trouxe algumas dicas de métodos inclusivos também. O primeiro pilar, acho que vocês já notaram aí, é o design inclusivo, mas um design inclusivo de uma maneira diferente, né? Não um design inclusivo da Microsoft. A gente conhece muito a metodologia da Microsoft, que é aquela que traz o design como a visão de construa para um, né? Projete para um e amplie para muitos, né? Através de deficiências situacionais, cognitivas, situacionais, cognitivo, estou louquinha. Deficiências situacionais, permanentes e, enfim, tô nervosa. Mas é sobre isso. A metodologia da Microsoft é a mais conhecida, mas design inclusivo não é só sobre isso. Né? Design inclusivo ele é muito mais uma abordagem do que uma metodologia. Outro dia eu estava conversando com uma colega sobre isso. A gente atuou em um projeto bem legal, todo 100% inclusivo. A gente teve mais de 30 pessoas com deficiência que atuaram no projeto, né, que projetaram junto conosco, entre designers, desenvolvedores, QAs. Foi um projeto bem inclusivo mesmo. E ela falou, Lili, eu não vejo o design inclusivo como uma metodologia. Não existe um passo a passo, não existe uma técnica, não existe como você trazer uma visão de design inclusivo de aplicação, né? É muito mais uma experimentação, é muito mais como você aborda o processo do que como você realmente passa pelos passos do processo, como você aplica o processo. Por isso eu falo que design inclusivo, no nosso contexto de design,
estudar sobre isso é muito, muito necessário. A gente tem realmente esse retorno no design. Não é necessário mudar os nossos processos de design, não é necessário mudar a forma como nós gerenciamos ou aplicamos ou projetamos, né? É necessário a gente trazer uma visão de abordagem inclusiva. E aí eu gosto muito de uma explicação que é a Design for All, que é uma empresa de inovação com expertise em design inclusivo, traz sobre o design inclusivo. E aí, a visão que eles trazem fala sobre. E é assim, o design inclusivo é fundamentado na experimentação e no contato com a diversidade de habilidades dos usuários, sem se restringir apenas à experiência e ao conhecimento da equipe que projeta a solução e trabalha na construção do produto ou serviço. Ou seja, não é só o time, não é só uma equipe de UI, uma equipe que tem UX, uma equipe que tem um gerente, tem um design. A gente preocupa muito em trazer essa visão time completo num projeto, né? Não é só os conhecimentos, os capabilities do time, é também essa experiência de quem utiliza as soluções. Será que a gente está vendo essas pessoas que utilizam soluções e estamos incluindo elas no processo? Isso é sobre design inclusivo, né? É sobre experimentação, sobre contato com as pessoas, sobre conhecer a diversidade. E aí, alguns métodos inclusivos de design inclusivo que eu utilizo muito no meu dia a dia para estudar, para aprender. Eu trouxe dois, mas são inúmeros métodos. Um deles é o manual de acessibilidade da UX Coletivo. É um manual super legal, eu conheci há pouco tempo. É um manual que tem diretrizes de WCAG, mas muito mais orientadas à visão do usuário de uma forma muito mais inclusiva do que técnica e do que uma simples diretriz. Realmente uma abordagem de como você aplica acessibilidade digital ali num produto. E eu vou falar o link desse manual, mas no final eu vou deixar um link bem menorzinho onde todos vão ter acesso a essas práticas e esses métodos que eu estou trazendo aqui. O link para o manual de acessibilidade da UX Collective é accessibility, em inglês, ponto uxdesign, né, uxdesign.cc, accessibility.uxdesign.cc. Uma outra prática, uma segunda prática de design, inclusive um método que eu utilizo muito também, muito para estudar, eu leio quase que todos os dias esse guia de acessibilidade para deficiências cognitivas da Sandiara Pérez. Ela lançou recentemente, eu achei um material muito, muito rico. Ele é um guia que aborda ali deficiências como o TDAH, a dislexia, a descalculia e a distonografia. Gente, é muito complicado. Mas são deficiências cognitivas. A Sandiara, ela é uma especialista em acessibilidade. Ela tem uma deficiência cognitiva, ou seja, o processo ele bem inclusivo desde o início, né? A partir dela, a partir da experiência dela, ela trouxe o Orcel, que é esse guia super completo. E o link dele é Orcel, com HHORCEL, orcel.wiki.br, wiki com K, orcel.wiki.br. E o segundo pilar, para a gente fechar esse conhecimento sobre práticas, né, pilares para atuar com a acessibilidade, é a acessibilidade digital. Sim, a gente está nesse contexto de mundo digital, né? Mundo de interface. Então, as diretrizes de acessibilidade digital são muito necessárias para a gente trazer um produto tecnicamente viável para o mercado. E a acessibilidade digital, o governo federal
institui a acessibilidade digital como a eliminação de barreiras na web. O conceito pressupõe que os sites e portais sejam projetados de modo que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de maneira efetiva com as páginas web. Então, a acessibilidade digital, ela vem no contexto técnico, de diretrizes, de um conhecimento mais técnico, mas ela é imprescindível. Por isso, é um segundo pilar muito importante. E dois métodos para a gente atuar com a acessibilidade digital de uma maneira inclusiva, né? Primeiro, vindo tecnicamente, são os padrões de acessibilidade da web da W3C Brasil. São os padrões internacionais, são aqueles padrões de onde todas as práticas de acessibilidade são oriundas desses padrões, né? A WCAG é da W3C, as próprias práticas do Orcel ali da Sandiara foram escritas a partir também da WCAG. A gente precisa trazer esses padrões em tudo para a acessibilidade digital. E esses padrões, assim, por experiência como designer, ele me ajuda a trazer uma interface muito mais organizada, né? Se eu penso em padrões, eu penso em trazer uma técnica dentro do meu projeto. E se eu venho com algo que é internacional, né, onde eu traga para qualquer projeto, isso vai bater com qualquer tecnologia, né, ela vai ser bem aceita por qualquer tecnologia, eu vou ter um produto muito bom, vamos dizer assim. Ele é tecnicamente bom. Então, os padrões de acessibilidade web da W3C Brasil é uma documentação super complexa, muito complexa, mas vale a pena ser estudada aos poucos, com o tempo, mas que é muito necessário a gente ter esse conhecimento. E o link é w3c.br/padrões. w3c.br/padrões. E uma última dica aí de método acessível é realmente estudar as soluções de acessibilidade da Apple. A Apple é um super case, eu sigo muito, leio muito sobre as soluções da Apple, eu leio muito sobre o que a Apple traz para o mercado, porque ela foi a marca que eu instituí para mim como designer de acessibilidade, estudar, aprofundar e conhecer, né, todas as soluções que ela traz para o mercado. Porque realmente a Apple tem uma preocupação e uma aplicação de acessibilidade muito séria. Eles veem a acessibilidade realmente como algo que precisa, que deve estar ali no roadmap do produto deles, de ideias e de soluções, né? Então, estudar essas soluções, e a Apple traz tudo em documentações bem detalhadas, nos ajuda também a entender, poxa, o que o mercado está visando de acessibilidade e como isso está performando no mercado. É legal a gente ter essa empresa case, esse produto case, para termos maior conhecimento, né, sobre como a acessibilidade está performando de verdade. E aí o link é apple.com/br/accessibility. E aí o que eu queria trazer para vocês hoje no TDC é isso, é sobre a minha visão de acessibilidade, é sobre as técnicas que a gente atua com a acessibilidade, principalmente a visão de que nós precisamos trazer as pessoas, a diversidade para nos ter insights, né, para nos ajudar a ter insights de melhorias nas soluções que a gente traz no mercado. E eu fico super à disposição para quem quiser se conectar comigo. Eu estou deixando aqui na tela um QR Code com um documento, um doc mesmo, bem simples, com todos os links que eu trouxe na palestra, mas eu vou falar o link também para quem não puder usar o QR Code. Eu não uso o QR Code,
Então, eu sempre trago as duas soluções, o link e o QR Code, porque eu sei que pessoas utilizam. QR Code muita gente utiliza e acha incrível, mas eu prefiro ir sempre pelo link. E aí eu criei um link bem simples para quem quiser entrar pelo link também, que é o bit.ly, com Y no final, /Lili-TDC 2022. bit.ly /Lili-TDC 2022.